A paz de Cristo Jesus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a este meu canal. Eu sou o irmão Félix Silva e você é meu convidado especial a meditar comigo em mais um capítulo das Sagradas Escrituras. E a palavra de Deus se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao 41, que diz assim a palavra do Senhor. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale comigo e com você para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se juntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram junto com os 12 discípulos a fazer perguntas a Jesus sobre estas parábolas. Então Jesus disse a elas: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Senão, eles voltariam para Deus e Ele os perdoaria. Então, Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria, mas depois de pouco tempo essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes profundas em sua alma, em seu coração, em seu intelecto. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 30, outros 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Jesus continuou: por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ele deve ser colocado no lugar próprio, pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido, revelado. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Diz também: cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros. E com mais dureza ainda: quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo. Ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso?
ela é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que elas podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos seus discípulos. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio d'água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é esse? Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Esse mesmo homem se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que quer mudar a minha e a sua história. Ele quer mudar as nossas vidas da água para o vinho. Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino das notificações e mais uma vez eu te peço, compartilhe esta mensagem. É de suma importância você compartilhar, para que a mensagem venha alcançar outras nações que ainda não é permitida a entrada do Evangelho. Mas, graças a Deus, por meio da tecnologia 5G, ela vai chegar lá muito em breve e as pessoas vão ouvir e vão se arrepender e vão aceitar a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Até o capítulo 5 de São Marcos, querendo Deus. Deus nos abençoe.